são presos suspeitos de tráfico de drogas em Parnamirim. Não. Só é viciado. Só é viciado, só maconha. Dados da polícia indicam que cresce o número de crimes cometidos contra turistas que visitam o Rio Grande do Norte. Por isso, a recomendação para quem caminha na Orla de Natal ou visita a cidade é prestar sempre bastante atenção. Professor acusado de incendiar 2 ônibus durante a revolta do busão ano passado em Natal começa a ser julgado. Os primeiros depoimentos foram acompanhados apenas pelos advogados e uns poucos manifestantes da revolta do busão. Foragido do regime semiaberto é executado a tiros no Vale do Uraldo, zona norte da capital. Sem informações, um gol preto. Ele chegou aqui no local, enquanto o Melo entrou aqui no local e efetuou 3 disparos. 2 irmãos são presos em Mossoró, suspeitos da morte de menina de 12 anos. Existe uma ligação entre a morte de Leodécio e esse fato que aconteceu no dia 14. Olá, muito boa tarde para você que está em Natal, você que está na região metropolitana, em todo o Rio Grande do Norte. Você já sabe, depois do balanço geral com Salatiel de Souza, é hora de botar o cancão pra piar. Eita, cancão velho piador, simbora, meninos! Boa tarde, minha amiga, meu amigo, você que está no trabalho, você que está em casa, onde você estiver a partir de agora, vai dar aquela paradinha. Já estava parado, já estava ligadão no balanço geral, vai continuar com a gente. E a primeira de hoje, professor acusado de atear fogo em 2 ônibus ano passado, durante a revolta do busão, começa a ser julgado. O repórter Tiago Medeiros conversou com o advogado de defesa do professor. Veja como foi a conversa. Tiago. O advogado de defesa de Felipe Serrano saiu da primeira audiência demonstrando muita confiança. De acordo com ele, até as testemunhas de acusação inocentaram Felipe. Os policiais consideraram improvável que os 2 incêndios tenham sido cometidos pela mesma pessoa. A primeira testemunha, ela já confirmou que não houve essa história dele participar, né, de 2 incêndios, ou seja, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né, ou seja, no ônibus que foi incendiado no Bar Nordeste e no ônibus que foi incendiado próximo ao Midway, que inclusive foi praticamente ao mesmo tempo. Então, a primeira testemunha de acusação, inclusive, disse, não, isso não procede, isso não aconteceu, né, e já afastou essa possibilidade. E, em seguida, nós tivemos o depoimento do motorista do ônibus, né, que, com muita coragem, com muito zelo e arrependimento que ele colocou lá, ele informou que teria cometido uma injustiça contra Felipe, porque no momento em que ele apontou Felipe como uma das pessoas que teria ateado fogo ao ônibus, ele disse que estava num momento de muito abalo emocional, né? Ele estava muito revoltado com o que tinha acontecido e estava na delegacia quando os policiais chegaram com Felipe, e aí dizendo que possivelmente Felipe seria uma dessas pessoas. E aí ele apenas confirmou, mas em juízo ele disse que não viu Felipe em atos de depredação, de vandalismo, nem jogando coquetel molotov, nem ateando fogo ao ônibus. Então a audiência foi muito satisfatória, elucidou bastante, né, o que está em apuração, e a gente acredita que caminha para a absolvição do Felipe. O advogado foi enfático. A prisão de Felipe foi truculenta e não passou de um erro. Ele arrolou um padre como testemunha das agressões cometidas pelos policiais militares. E foi brutalmente espancado, né? Segundo os policiais, ele teria tentado alguma agressão, mas isso não ocorreu do ponto de vista da defesa. E, inclusive, um padre que celebrava uma missa de corpo presente no momento, presenciou tudo, viu que ele não resistiu, não fez qualquer reação aos policiais e está arrolado como testemunha e certamente vai depor sobre isso. Os primeiros depoimentos foram acompanhados apenas pelos advogados e uns poucos manifestantes da revolta do busão. No próximo dia 30 está agendada uma nova audiência com o cobrador do ônibus, o proprietário da loja de suplemento onde Felipe disse ter estado antes do ônibus ser incendiado e com o próprio acusado Felipe Serrano. Durante os protestos do movimento Revolta do Busão no dia 18 de setembro do ano passado, 2 ônibus da empresa Guanabara foram incendiados e ficaram completamente destruídos. Um deles foi queimado no cruzamento das avenidas Hermes da Fonseca com a Avenida Bernardo Vieira.
A multidão enfurecida só foi contida com a chegada dos policiais militares do batalhão de choque e o professor de história acabou preso minutos depois. De acordo com o processo, Felipe é acusado por dano ao patrimônio, desobediência, resistência e incêndio. Fico aqui só me perguntando, a minha cabecinha de matuto do Alto Sertão das Alagoas fica assim, funcionando, perguntando, ô esse menino, será que esses últimos ataques também haverá punições? Que teve de banco, que teve de supermercado, enfim, fica aqui me perguntando. E outra pergunta que a cabecinha do matuto aqui fica fazendo também. Realmente, como é que poderia o cara estar no bairro Nordeste e na Bernardo Vieira ali no... Brincadeira. Agora que foi desnecessário isso aí, na minha opinião, foi também. Não precisava. E foi quando tudo começou. Simbora! Olha, foragido do regime semiaberto é assassinado a tiros no Vale Dourado, zona norte da capital. Quem diz como o crime aconteceu é ele, o homem do paletó preto. Genilton Otílio da Silva tinha 28 anos. Há 9 meses estava foragido do presídio provisório Raimundo Nonato, onde cumpria pena por assalto no regime semiaberto. De acordo com a companheira que não quis se identificar, Mafai, como também era conhecida, a vítima tinha envolvimento com drogas. Ultimamente, passava a maior parte do tempo perambulando pelas ruas. O companheiro da senhora estava ausente do semiaberto há algum tempo? 9 meses. Ele estava sem dormir no semiaberto. Ele chegou a dizer porque não estava comparecendo ao presídio? Não. Também chegou a comentar se estava sofrendo algum tipo de ameaça? Também não. Pela forma como se comportava, a jovem já esperava o fim trágico do companheiro. Eu esperava que ele só via assim. Ele era viciado no crack. E quem se mete nesse mundo, infelizmente... Pois é. 2 caminhos. Exatamente. O primeiro ele já tinha trilhado, que foi a cadeia. Exatamente. E agora veio o sem volta. Pois é. A vítima foi atingida com vários tiros quando caminhava aqui pela via pública. De acordo com informações repassadas à polícia, 3 homens em um Gol preto teriam efetuado os disparos e em seguida fugido rapidamente. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas nada pôde fazer. A vítima já estava morta. Por conta da lei do silêncio, poucas informações foram repassadas aos policiais da Força Tática que atenderam a ocorrência. Sem informações, um Gol preto. Chegou aqui no local, encontrou o meliante aqui no local e efetuou 3 disparos. Chegaram a informar se eles chegaram a conversar ainda com a vítima, já chegaram atirando? Ok, chegou aqui atirando, deu 3 disparos e saiu em tiro ignorado, ok? Segundo informações de populares, o mesmo é usuário de droga. Nos últimos dias, o loteamento Vale Dourado vem registrando seguidos homicídios, acompanhado do vizinho Jardim Progresso. As mortes com características de execução estão sendo investigadas pelo 6º Distrito Policial. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. E a pergunta no matuto é, e vai ter? Você que tem experiência no Vale Dourado, vai ter? Ah, você tá garantindo? Então tá bom, tá feita a garantia, viu, Otaviano? O cabo garantiu, tá feita a garantia. E polícia prende suspeito de assassinar desafeto na zona norte de Natal. O crime foi ontem pela manhã. Nós mostramos aqui no Cidade Alerta. O cara foi preso poucas horas depois. Outros 2 homens também foram detidos suspeitos de participação. Com eles, a polícia encontrou a arma supostamente utilizada no assassinato. Encontrou também dinheiro e drogas para variar. Na tela. Rafael Vieira Dantas, 19 anos, confessou o crime. Ele disse que matou José Vasconcelos da Silva com 4 tiros em legítima defesa. Em legítima defesa, que se eu não matasse ele ia matar eu ou os boys aí. Aí pronto, eu disse, eu vou dar só na cabeça dele. Não, eu peguei isso na cabeça.
Rafael estava acompanhado de Alex Bezerra da Silva, o Cocota, de 19 anos, e o Winiton Jerônimo Rufino, conhecido como Betinho, de 21, que também foram presos. A prisão aconteceu aproximadamente 2 horas depois do crime, a partir de denúncias feitas pela própria população. Os policiais do 4º Batalhão foram até a casa indicada no loteamento Boa Esperança, em Nova Natal, e encontraram os 3 rapazes que já estavam prontos para fugir. Na casa, a polícia encontrou todo esse dinheiro fracionado, uma pequena porção de maconha, celulares e o revólver calibre 38 usado no crime, que Rafael assume o porte. Ele disse que comprou por R$ 1.200 no mercado da 4 há cerca de 3 meses. Rafael, inclusive, já responde por porte ilegal. Os outros 2 também têm ficha na polícia por tráfico de drogas e Cocota cumpre pena por tentativa de homicídio. Quanto ao crime desta terça-feira, eles negam participação, mas assumem que tinham desavenças com a vítima. Você conhecia a vítima? Conhecia não, conhecia só de vista mesmo que ele tinha estrupado uma menina lá no bairro aí o nome dele começou a rolar lá. As pessoas tinham raiva dele por causa disso? Só por causa disso mesmo. Tava rolando lá na boca de todo mundo lá, que ele tinha estrupado a menina lá, de madrugada andava roubando o povo lá, com uma foice. Ele só com um braço, só tinha um braço, mas andava roubando o povo lá com uma foice lá de madrugada, as mulheres andavam roubando todo mundo. Betinho tenta se explicar sobre a droga encontrada na casa e o dinheiro fracionado. Essa droga aí é pra nós fumar, que nós é viciados, só tem maconha mesmo aí, tá como pode ver aí, só tem maconha mesmo. Como é que você consegue dinheiro? Você trabalha com algum? Eu recebo meu seguro-desemprego, eu trabalhava de carteira assinada. O trio vai ser autuado na 6ª Delegacia de Polícia em Pajuçara por homicídio e deve ser encaminhado para o CDP de Pirangi. Moradores de Nova Natal esperam que eles fiquem mesmo detidos. Essa história que estou falando, que ele estuprou uma menina, é mentira desses meliantes. Ele jamais faria isso, ele era pessoa de bem, era trabalhador. Só que esses rapazes aí, eles andam aprontando faz tempo. Já atiraram no irmão dessa pessoa, que eles mataram hoje. Andam aterrorizando aqui em Nova Natal. Eles são o terror. A polícia trabalhando. Não tem essa não. Olha, deixa eu dizer um negócio a você. Nosso correspondente de guerra veio aqui no estúdio e disse to senhor, ó, primeiro, tira esse cabelinho feio que tá aí caindo na sua testa. Pensando. Segundo, não me reaça, você tá muito tá triste. Eu vou dizer um negócio, rapaz, o cabo gripado do jeito que eu tô aqui. A Robertinha já tá no estaleiro, arriou, não aguentou. Cabinho da velha. Menino, tô tentando reagir, Tiago, mas tá, como disse a Latéia, o sistema é bruto. Policiais da delegacia, peço até desculpas aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras. Daqui a pouco o Cancão vai reagindo. Olha, policiais da Delegacia da Mulher e da Homicídios em Mossoró prenderam 2 irmãos suspeitos de matar a menina Ângela Kelly, de 12 anos, durante uma festa de aniversário. Isso há cerca de 15 dias. A repórter Juliana Fernandes tem mais informações sobre esse caso. É aqui, ó, com você, Juliana. Antônio Tomás de Souza Neto, de 24 anos, e Diego Maradona de Souza Soares, de 23 anos, são irmãos e estavam dormindo quando os policiais chegaram até a casa deles no bairro Barrocas. Os 2 são os responsáveis pela morte da menina Ângela Kelly, de 12 anos, atingida por um tiro na cabeça. A prisão foi possível através de um mandado de prisão preventiva. Com eles, a polícia encontrou uma pistola 380, 16 munições intactas, 2 capacetes e uma moto Titan na cor vinho, objetos usados no dia do crime, segundo o relato de testemunhas. Eles já tinham vindo aqui à delegacia ser interrogados, negam o fato ainda, né? Mas nós já temos provas suficientes de que foram eles realmente os autores da morte de Ângela Kelly, né? Um fato extremamente grave, abominável, abjeto, um crime hediondo, de 2 indivíduos perigosos, irmãos, né? Mas muito extremamente perigosos. Foi uma investigação muito difícil, porque a população tinha muito medo de apontar, de informar até o local onde eles moravam. Nós tivemos dificuldade até de encontrarmos a residência deles. O crime aconteceu no dia 14 de julho, em uma casa na Avenida Alberto Maranhão, bairro Barrocas. O alvo dos irmãos era Silvio Severino da Silva, de 21 anos. Os disparos atingiram o rapaz, que continua internado em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia, a mãe dele e uma tia, que estão bem,
e Ângela Kelly de Araújo, de 12 anos. Ferida com um tiro no olho, a menina não resistiu e faleceu antes da chegada do socorro. O ADEON está apurando a morte de um rapaz chamado Leodécio, que aconteceu no dia anterior. Mas existe uma ligação entre a morte de Leodécio e esse fato que aconteceu no dia 14, né, que foi no domingo. Então a ADEON é que está fazendo a investigação da morte de Leodécio. Tudo indica que o rapaz que era o alvo, que era o Silvio Severiano, tenha algum envolvimento com a morte. Em contato com a imprensa, os irmãos preferiram manter o silêncio sobre o crime. Aqui da delegacia, os dois serão encaminhados à cadeia pública de Mossoró, de onde responderão ao processo na justiça. Vou comentar já sobre isso aí. Eu recebi um Twitter aqui agora sobre aquele caso lá da Zona Norte de Natal. O cara diz: ó, Lauro, tanto o vagabundo que morreu, Vasconcelos, quanto quem matou são traficantes da região. E o motivo foi boca de fumo. Tá aqui no meu Twitter para quem quiser ver. @LauroLimaTV. Rimou, nem é para mim nem é para você. Policiais do 3º DP prendem 2 homens suspeitos de aplicar golpes no bairro do Alecrim. Rapaz, vou dizer um negócio. Olha, a história é uma onda. A repórter Elizabeth Biglione tem uns detalhes. Presta atenção. O cara tava com fome. Olha só. Bem. Esse é o 3º distrito policial localizado no bairro do Alecrim. Aqui estão presos Edilson G. da Silva, conhecido como Japona, e também Herôncio, ambos presos do regime semiaberto. Se conheceram no xadrez, foram presos em flagrante. Na ocasião da prisão, muita dificuldade. Nós vamos tentar aqui conversar com o delegado Natanion de Freitas, delegado titular dessa delegacia. Eles estavam agindo com cheques de propriedade de terceiros, cheques sem fundos, dando vários golpes em cerca de 10 empresas, 4 já réu confessos dessas 4. Inclusive, ele já havia sido preso, o Edilson, no caso, sido preso há cerca de 15 dias atrás, em frente à Assembleia Legislativa. Inclusive, havia negado a existência do delito, mas agora não tem jeito. Estou aqui no interrogatório e é possível que permaneçam presos no xadrez. O Edilson estava usando o nome do empresário aqui de Natal, um empresário muito conhecido. Ele ligava então para as firmas aqui de Natal. Mais de 10 firmas já foram identificadas como vítimas dele, do Edilson e do seu comparsa. Então ele ligava então para a firma, se passava por esse empresário, e empresário bastante conhecido, e dizia: olha, aqui é fulano de tal, e eu estou mandando aí uma pessoa a mim para você trocar um cheque meu. Então a pessoa afirma que receber a ligação, em atenção a esse empresário: não, pode mandar, a pessoa aqui. O Edilson então mandava o comparsa dele, o comparsa ia lá, se apresentava e o cheque era trocado. O golpe em si consistia dessa forma. Inclusive ele usava um assessor para esses trambiques, né? O que iria trocar o cheque, no caso. Exatamente, disse a menina: eu mudei até de assessor, assim ele expressa. Ele antes usava um rapaz que na verdade, para a gente da polícia, é o coautor, não é? O André Nascimento. E o André Nascimento, ele disse que ajudou ele em muitos golpes. Depois do André, ele dispensei o André, contratei o Herócio. O Herócio está preso também aqui, está conosco aqui na delegacia, o Edilson e o Herócio. E foi assim que a gente conseguiu chegar ao Edilson, que primeiro pegamos o Herócio e pedimos que o Herócio ligasse para o Edilson. E o Herócio ligou e marcou encontro aqui na Rua dos Caicóis. Foi quando fomos até a Rua dos Caicóis, e lá chegando, o Edilson se encontrava dentro de um veículo locado. A gente abordou o veículo, ele não quis abrir as portas do veículo, ficou com os vidros fechados e nos deu muito trabalho, porque ele naquele momento pegava muito material que estava dentro daquele veículo, e dentre esses materiais e objetos ele pegou 2 cheques e tentou engolir os cheques. Tentou engolir e nós conseguimos abrir o veículo. Quando abrimos o veículo, ele já estava com 2 cheques em branco dentro da boca. Mas veja que a ousadia do Edilson, né? O Edilson também se passava por construtor. EIG Construções. Ele não tem exatamente um carro de mão, ele não tem uma pá para que se possa dizer que é um construtor. Em relação ao cartão que ele utilizou até
de um promotor de justiça, o Wendel Beethoven, isso procede? Procede, ele confidenciou que ele outro elemento, realmente usou o cartão de crédito de um promotor de justiça aqui de Natal. Isso ele não nega.